E aí, galerinha do Matemática Sem Noção? Começamos agora com os vídeos que tratam dos casos de fatoração separadamente. Neste, falaremos sobre o fator comum. Para este caso de fatoração, nós vamos procurar fatores comuns nos números, que são os coeficientes, e nas letras, que são a parte literal. Os números têm como fator comum o maior divisor comum entre todos os coeficientes. E as letras, nós vamos procurar as letras que aparecem em todos os termos, mas sempre com o menor expoente. Vamos agora ao exemplo de fator comum. Vamos considerar um polinômio com 4 termos. Então, 15 a b à terceira menos 18 a quinta b à sétima mais 6 a ao quadrado b à quarta e, finalmente, menos 9 a à terceira b ao quadrado. Bom, todos os coeficientes são múltiplos do 3, ou seja, aparecem na tabuada do 3. Então, em relação aos números, o fator comum é o 3. Agora, as letras A e B aparecem em todos os termos. Lembrando que temos que escolher a letra com o menor expoente. Então, escrevendo o fator comum pensando numa distributiva, colocamos para fora dos parênteses o 3, a letra A com o menor expoente entre 3, 2, 5 e o 1, o menor expoente é o 1. Não vou representá-lo para fora dos parênteses. Em relação às letras, o menor expoente é o b ao quadrado, né? Então é o expoente 2. Agora, o que sobra dentro dos parênteses é obtido justamente através da divisão. Então, vamos dividir 15 por 3, que dá 5. Fazendo A dividido por A, não sobra nada. Este nada é o elemento neutro da multiplicação, que é o 1 que eu não vou colocar. B elevado à terceira dividido por B ao quadrado. Sobra, então, apenas o B. Menos 18 dividido para 3, 6. A elevado à quinta dividido por A, se fizermos a diferença dos expoentes, A elevado à quarta. B elevado à sétima dividido por B quadrado, fazendo a diferença B à quinta. Mais 6 dividido por 3, 2. A ao quadrado dividido por A, nós temos A. B à quarta dividido por B quadrado, B ao quadrado. Finalmente, 3 dividido por 3. 9 dividido por 3 resulta 3. A elevado ao cubo dividido por A ao quadrado. B elevado ao quadrado dividido por ele mesmo resulta 1, que não é necessário colocar. Fechando aqui os parênteses, nós fizemos então a fatoração pelo fator comum. Neste último exemplo, usaremos uma outra estratégia. Arrumaremos a expressão de tal forma que apareçam todos os fatores comuns. Para isso, nós vamos escrever os coeficientes usando multiplicações onde aparecem o MDC. E as letras, elas serão abertas até a potência menor. Ou seja, 20, 16 e 28 são múltiplos do 4. Podemos escrever como 4 vezes 5, o 16 como 4 vezes 4 e o 28 como 4 vezes 7. As letras x têm como menor expoente x ao quadrado, né? A letra x tem o menor expoente como x ao quadrado. Nós abriremos x à terceira e x à quinta de tal forma que apareça x ao quadrado. Lembrando que
a multiplicação de letras iguais, nós somamos os expoentes. Então, x à terceira nada mais é do que x ao quadrado vezes x. X ao quadrado já está pronto. Vamos apenas repeti-lo. X elevado à quinta pode ser escrito como x ao quadrado vezes x elevado à terceira. No caso do y à quinta, y à terceira e y à sétima, nós usaremos como referência y à terceira. Então, abriremos y à quinta e y à sétima como y aparecendo y à terceira. Temos y à terceira vezes y ao quadrado, mais, então, y à terceira já está pronto. E no caso do y à sétima, temos y à terceira vezes y à quarta. Para que todo esse trabalho, né? Quando nós formos evidenciar os fatores comuns, nós não precisaremos pensar em divisões ou então em regras de potência, naquela diferença entre os expoentes quando fazemos a divisão. Basicamente, nós cancelaremos, ou seja, o 4 aparece em todos os termos. O que nós fazemos? Quando evidenciamos o 4, praticamente ele é cancelado. Então, nós podemos cortar, entre aspas, cortar o 4 de todos os termos. O x ao quadrado também aparece em todos os termos. Então, nós podemos, na hora de evidenciar o x ao quadrado, cancelar. Então, nós riscamos ele em todos os termos. X ao quadrado para fora. E em relação ao y, esse y à terceira também será cancelado. Então, nós podemos riscar ele em todos os termos. Agora, o que sobra dentro dos parênteses é exatamente aquilo que não foi riscado. Então, 5 vezes x mais o 4 apenas e, finalmente, no último termo, menos 7x à terceira, y elevado à quarta. Esse tipo de estratégia não é muito comum, mas a gente enxerga mais facilmente o que está sendo colocado para fora.